turnover alto e marketing, qual é a relação e o impacto na fidelização e na captação dos alunos? Hoje, o nosso podcast N Possibilidades em Educação convidou Caroline Miranda, que é a fundadora da empresa Encaixe, uma empresa que já está há 3 anos no mercado, inovadora e trabalha o recrutamento e seleção somente para a área educacional. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, desse momento e de informações aí tão especiais, tão importantes e valiosas para a área da educação. Então vamos começar primeiro você contando um pouquinho qual é o propósito da Encaixe, como que ela nasceu, até para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho. Bacana. Bom, a Encaixe nasceu, né, da necessidade específica e da compreensão de que escola é um universo à parte, é diferente de tudo, né? Então a gente entende que a área da educação ela é muito específica, ela é cheia de particularidades, né? E olhando para esse lado, olhando para essa área muito detalhadamente, a gente entende que a parte de recrutamento e seleção ela é muito importante, né? E muito decisora. Então, ela pode alavancar muito os negócios da escola ou não. Então, a forma como recrutamento e seleção é conduzida, a forma como um profissional entra numa instituição, ela se faz com uma necessidade, uma importância bastante grande, né? Então, a Encaixe surgiu. Claro, a gente acredita muito também na felicidade no trabalho. Então, o nosso propósito é conectar pessoas e oportunidades. De um lado, instituições buscando pessoas, né, que se adequem aos seus perfis, às suas necessidades, à sua cultura. E do outro, lógico, profissionais engajados que também acreditem e compactuem dos mesmos valores e missão da escola. A gente sabe que quem tem escola tem um desafio enorme aí de gestão de pessoas, de processos, de comunicação e marketing. Recentemente eu acompanhei uma live sua em parceria com o Christian, do Grupo Habit, e também com o Tadeu da Ponte, né, que é coordenador do vestibular do INSPER. E aí você comentou um pouco sobre o impacto justamente que existe, inclusive, nas famílias e na relação da família com a escola, quando existe a demissão de alguns cargos, como, por exemplo, professores, coordenadores pedagógicos. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre essa relação? Claro, claro. Qualquer empresa, quando a gente tem uma demissão, a gente tem aí uma perda muito grande, né? Produtividade, tempo, investimento, informação, várias coisas, né? Só que na escola a gente tem o vínculo, a gente tem a confiança, a gente tem a conexão com a família. Então a gente entende que, por exemplo, quando a gente faz a mudança de um profissional, de um docente, a gente tem um impacto muito grande, né? Porque a família não gosta, a família não quer, a família quer a segurança de ir lá, de encontrar aquela pessoa, até mesmo quem recebe na entrada da escola. Né? Então, isso é muito importante. A família quer referência, a família quer segurança dentro da escola, né? Então, quando a gente tem essa rotatividade, isso prejudica a escola como um todo, né? Então, tanto com a questão pedagógica, porque tem aí, né, o andamento pedagógico, o planejamento, a proposta pedagógica, ela precisa andar no decorrer do ano. E quando a gente tem a troca do profissional, inevitavelmente, isso se distorce em alguns pontos, até que esse novo profissional se adapte. Claro que isso vai acontecer em algum momento, né? Uma rotatividade, existe aí uma naturalidade nisso, né? São pessoas, as pessoas mudam, isso acontece. Mas a gente sabe que dentro da escola, quanto menos, melhor, porque de fato causa um impacto muito grande. Então, dentro de processos, né? Parte pedagógica e especialmente o vínculo, né? A afetividade com os alunos e família. Eu acho que essa questão do vínculo ela é super importante. A gente percebe isso principalmente nos segmentos ali do berçário, da educação infantil e um pouquinho de anos iniciais, porque a gente entende também o professor como uma figura ali de extensão da educação que você está oferecendo ali para o seu filho, para sua filha. Então, a gente percebe... Eu mesma, né, sou mãe de uma menina de 10 anos. Quando existe qualquer troca de professores, a gente sente e a gente percebe que o aluno sente, ela sente. E muito. Sente bastante, é interessante isso também, né? Porque, querendo ou não, aí quem está num período regular, ou num semi-integral, ou no integral, tem um vínculo muito forte, né? E acaba sendo também uma figura de referência na educação dessa criança, na formação dessa criança. Com toda certeza. E me conta uma coisa, em relação aos principais motivos, assim, de demissão e os principais motivos também de pedido de demissão, durante a sua experiência, o que você tem notado, o que você tem percebido? Olha, é muito comum, quando a gente faz um levantamento com diretores, com gestores, a principal causa é
recebeu outra oferta, migrou para outra instituição, né? Mas quando a gente tem um RH estruturado e a gente tem uma entrevista de desligamento, a gente tem um nível de maturidade mais alto para falar sobre isso. E aí esse profissional começa a abrir outros pontos. E aí a gente começa a ver que muitas vezes a mudança, a proposta de outra empresa nem é uma coisa tão expressiva assim, é só a gota d'água que transbordou o copo. Então, aí por trás disso vem o clima, vem as condições, feedback, desenvolvimento. Então, todas aquelas questões, cultura da empresa. Hoje, as pessoas elas estão valorizando o clima organizacional, o ambiente, a cultura, tanto quanto o pacote de remuneração, se não mais, né? Então, elas buscam ambientes leves, descontraídos, ambientes em que elas possam contribuir, em que elas queiram realmente estar. Então, isso conta muito. Então, muitas das vezes, por uma falta de maturidade, de cultura mesmo, o profissional acaba não abrindo. Olha, eu vou sair por isso, porque eu não estou satisfeito com o clima, com isso. Mas se a gente tem um RH estruturado, se eu tenho uma gestão de desempenho, se eu tenho uma pesquisa de clima, eu consigo entender que por trás dessa proposta salarial, por mínima que ela seja, existe realmente um motivo muito maior, que aí é muito ligado à gestão, realmente, a parte estratégica, né, da instituição. É interessante porque a gente, obviamente, se depara com perfis diferentes de escolas. Então, a gente tem a escola que está iniciando, ou mesmo que ela é pequena do ponto de vista de quantidade de alunos, ou por segmento. Então, escolas menores de educação infantil, que é somente voltada para essa área, ou mesmo escolas maiores, enfim. Mas eu acho que o mais curioso é, assim, como que você tem visto ou tem se deparado com áreas diferentes em relação à gestão. Então, por exemplo, tem escolas maiores que eles olham realmente de uma maneira profissional para ter uma área de recursos humanos, uma área de gestão de pessoas, e aquela escola que não tem, como que ela pode fazer, como que ela pode iniciar esse processo para olhar e ter um resultado ali em médio ou longo prazo, Carol? Então, isso é muito relativo, né? Nem toda empresa que começa, ela tem uma estrutura para ter um RH estratégico. A empresa, primeiro, ela precisa rodar, ela precisa funcionar, ela precisa criar bases sólidas, né? Então, não adianta, é ilusão a gente falar que, olha, vai começar com o melhor RH, com todos os processos. Não, não é assim. Normalmente, quando a empresa busca isso, e é muito comum, escolas, inclusive, é porque ela já atingiu um nível aí bastante alto, né? Então, nem todo mundo começa dessa forma, mas é importante ter esse olhar. Né? Então, assim, a gente precisa. Por quê? Porque a gente não contrata como antigamente, a gente não dá aula como antigamente e a gente não faz gestão de pessoas como antigamente. As necessidades das pessoas foram mudando, as prioridades das pessoas frente ao mercado de trabalho também foram mudando. Então, se a gente não se tornar competitivo, se a gente não buscar atender essas necessidades, a gente vai perder pessoas para o mercado, né? A gente não vai conseguir reter talentos. Então, eu faço um ótimo processo seletivo, eu contrato a encaixe, eu trago profissionais qualificados e esses profissionais não ficam na minha empresa. Então, muitas das vezes, a gente é muito transparente, né? Quando as escolas nos procuram. Por quê? Porque, de fato, você precisa estar preparado para isso. Você precisa entender a importância disso, né? Então, olhar com uma gestão, olha, eu não tenho um RH, tudo bem, mas vamos olhar para isso? Vamos fazer uma pesquisa de clima simples, né? A gente não precisa começar com uma pesquisa sofisticada, né, com a melhor. Mas vamos começar com uma simples, um feedback simples, né? Eu assisti a aula, eu vou lá e eu pontuo para o professor o que está acontecendo. Quando esse professor vier a ser desligado, se acontecer alguma coisa futuramente, ele não vai ser pego de surpresa, né? E eu estou dando a chance desse profissional melhorar, porque o desenvolvimento humano é necessário. Então, a pessoa está ali. Se ela não estiver evoluindo, se eu não estiver trabalhando no desenvolvimento dessas pessoas, eu estou criando um ambiente de estagnação, né? E não tem nada pior do que isso no tempo atual para a gente perder talentos para o mercado de trabalho. Nesse sentido também, eu acho que vale a gente lembrar, quando a gente falou, né, começou falando ali do impacto na fidelização e na captação, a gente está falando muito dessa ideia de desenvolvimento desse profissional, né, para você sair dessa zona de conforto e também junto com ideias novas, com profissionais novos, com experiências em outras escolas, poder agregar isso, somar isso e oferecer, inclusive, um serviço mais qualificado, de repente, ou até diferenciado. Por que eu estou dizendo isso, né? Isso tem um impacto direto na fidelização. Então, a partir do momento, se tiver uma escola instável, em que você tem uma alta rotatividade, principalmente de professores e coordenadores pedagógicos, o reflexo que tem isso nas famílias é um reflexo que pode ser negativo. Então, a gente percebe isso em pesquisas da NPS aí, aplicadas junto às famílias. Isso pra gente, quando a gente também recebe, né, de alguns clientes, a gente nota
essa curva, né, que acontece ali na queda mesmo de troca de escolas, da insatisfação, mas eu acho que não é a insatisfação pela qualidade de ensino, mas sim um pouco da desconfiança, né, de você não estar... Qualquer empresa, né, se a gente tem uma alta rotatividade, a gente fala, putz, tem alguma coisa ali, né? O que está acontecendo? E aí, saindo um pouquinho dessa ideia do professor, do coordenador pedagógico, a Antonella visita muitas escolas, Carol. E a gente visita justamente para a gente entender cada vez mais, né, a jornada, essa nova jornada da família em busca de uma escola. E o que eu me deparo muito, assim, eu particularmente vou também nessas visitas, vejo que as escolas têm um olhar, uma preocupação com essa equipe que vai fazer esse primeiro atendimento. Imagina, é muito importante, né? Um momento super importante. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essas equipes não são preparadas do ponto de vista pedagógico. Né? Então, qual que seria o melhor caminho para a gente evitar esses cenários, né, de olhar para isso somente na hora da campanha de matrícula? Porque isso é muito comum a gente se deparar com isso. E aí, quando a gente vai conversar nessas visitas, a gente não tem nenhum tipo de contato com um profissional que realmente encha os olhos, sabe? Que brilhe os olhos de falar da escola, que tenha realmente aquele carinho, que venda realmente o que uma escola vende, que não é só educação, é muito além disso, né? É um poder de transformação na sua vida, de transformação na vida dos familiares. Então, como que a gente pode fazer do ponto de vista de gestão de pessoas para ter uma equipe muito melhor qualificada, vamos dizer assim, e preparada para esse momento tão sério que é ali a campanha de matrícula, o momento de captação? Legal, muito boa a sua pergunta, né? Porque faz muito sentido. Muitas das vezes a gente espera necessidade, a instituição espera necessidade para ir atrás do profissional. Só que a gente precisa levar em conta o preparo desse profissional e todo esse alinhamento que você colocou, né? Por mais que você vai ministrar um treinamento, vocês vão capacitar aquela pessoa, essa pessoa precisa ter uma base técnica bastante importante para que ela consiga aí performar dentro das necessidades da instituição. Então, esse ponto é algo bem importante, né? Então, a gente fala muito de se antecipar às necessidades, não se troca os pneus do carro com ele em movimento. Então, a gente precisa saber, eu sei qual que é a sazonalidade, a escola tem um calendário, né? Então, a gente se planeja para o ano inteiro, você se planeja para as provas, para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, porque eu não vou me planejar para a minha sazonalidade, né? Então, eu tenho que chegar na sazonalidade com profissionais já qualificados. Lógico, pode acontecer alguma coisa, um profissional precisar realmente mudar, migrar, isso acontece, mas eu não posso fazer disso uma rotina. Então, eu preciso me antecipar às necessidades. Então, primeiramente, eu vou buscar talentos que estejam alinhados, que é isso mesmo que você falou. Uma pessoa que tenha condições de discorrer sobre a proposta pedagógica. Ele não precisa ser o melhor especialista, mas ele precisa conhecer um pouco, ele precisa ter o mínimo ali de base para ele encantar a família, para ele passar uma credibilidade para a família, né? Então, esse é um ponto bem importante. Na hora de recrutar esse profissional, eu entender o que a minha escola precisa. Às vezes eu tenho uma equipe bastante robusta, né? E eu tenho pessoas que atendem mais em um ponto e eu preciso complementar a minha equipe com um perfil um pouco diferente. E tá tudo bem. Então eu preciso entender qual é o momento da minha escola, qual é o meu objetivo e qual perfil vai atender melhor aquele objetivo que eu estou buscando no momento, né? Depois disso, lógico, reter esse talento, né? Se eu tenho uma pessoa que atende bem, que performa bem, que conhece o meu negócio, que conhece o meu cliente, minha persona, porque é que eu não vou reter esse talento. Então, eu vou usar estratégias de gestão, realmente, feedback, vou analisar o meu clima, vou criar um bom ambiente de trabalho, vou reconhecer, engajar, desafiar o profissional, se normalmente o profissional da área, né, de matrícula são movidos a desafios. Então, eu preciso criar esse ambiente constante, né, para que eu não perca esse profissional também para o mercado, que é uma coisa aí bastante comum nessa área. Eu acho que nesse momento eu acho que é o ponto exatamente onde cruza ali gestão de pessoas, gestão de processos, comunicação e marketing, né? A minha agência, a gente faz um trabalho quando a gente fala de marketing, né? As escolas falam, mas tem que levantar leads, e levanta uma quantidade de leads, e tem uma meta para você levantar leads, né? Pessoas realmente, famílias, né, que estejam realmente interessadas em conhecer um pouco mais sobre a sua escola. Então, esses leads, eles são pessoas. Eu acho que é importante a gente parar de olhar para número e olhar um pouco além desse número, né? E aí, o que eu percebo é que não adianta eu levantar 100, 200, 300 leads se lá na ponta, na hora dessa visita, essa equipe também não está preparada para receber.
né? Não está preparada para mostrar um pouco da proposta pedagógica. E aí eu te falo com convicção, assim, Carol, proposta pedagógica não é o diferencial de uma escola. E eu digo por quê, assim, né? Me conta. A gente fala assim, né? A escola X é sócio-interacionista. A escola Y também é sócio-interacionista. A outra escola é construtivista. Então, assim, a gente entende que a gente vive um movimento em que as linhas pedagógicas, elas acompanham as necessidades, o comportamental, né, das novas gerações. Então, o diferencial passa a ser as práticas pedagógicas. Então, se eu tenho uma escola X, uma escola Y, em que as duas são sócio-interacionistas, mas a escola X, ela faz projetos, ela trabalha com uma educação baseada em projetos, de fato, ela é criativa, ela é inovadora, e enquanto a outra escola, que também é sócio-interacionista, não tem toda essa energia para trabalhar, ou não tem condições de trabalhar, é aqui que acaba se diferenciando um pouco uma escola da outra. Exatamente. E aí que tá o X da questão. Na hora que essas famílias fazem essas visitas, elas não estão esperando chegar lá no corredor e falar, olha, aqui é a quadra, aqui é a sala de aula. Não, elas estão esperando que as escolas consigam mostrar um pouco de como que vai ser esse dia a dia do filho dela, da filha dela, dentro da escola. Ela vai ter contato com projetos, ela vai ter contato com projetos que acabam ali incentivando o olhar empreendedor, ela vai mexer, vai colocar a mão na massa, vai ter uma... Não sei, de repente uma parte experimental de uma cozinha, de uma culinária, enfim. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Não vejo possibilidade de dividir, marketing é uma coisa, pedagógico é outra. Não. E pedagógico ficar também no sentido do... Né, um cobrando mais que o outro, não existe isso. Eu acho que o ideal é quando a gente tem uma equipe que domina o propósito da escola, né? Não é só o quê, mas é como e por quê, que eu acho que é o mais importante e acho mesmo que é o que diferencia uma da outra. Exatamente. E você falando, eu me vejo como mãe aqui também, né? Sim. De um filhão aí de 10 anos. E é exatamente isso, né? O que a gente quer saber da escola? Eu quero saber qual que é a prática do dia a dia. Eu não quero saber, lógico que a estrutura conta muito, tudo isso conta muito. Mas eu quero saber o que meu filho vai fazer no dia a dia, como é isso. E depois que ele está lá também, é tão importante quanto, Sim. né? Então, por isso que as linhas se cruzam, não tem como desassociar uma área da outra. É exatamente isso que você falou. Agora, me conta uma coisa, pra gente... Antes eu ia te perguntar assim, né? A gente pôs até no roteiro assim, né? Ai, Carol, sobre o trabalho do Encaixe Realiza, o que você faz além da seleção e recrutamento? Mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Até porque são as escolas que estão nos escutando, né? Claro. Quais são as dores que essas escolas têm e que a Encaixe consegue solucionar as dores? Olha, são muitas, né? Então, ótimo, a gente vai conta aí desde pra o gente. tempo, né? Muitas das vezes você vê o coordenador, o diretor, triando currículos, indo buscar currículos, tentando encontrar essas pessoas, marca entrevista, a pessoa não vai. Então, é uma série de pessoas que vai envolvendo o seu tempo, né? Então, muitas das vezes o diretor fala, não, olha, eu faço assim, a recepcionista pega o currículo, ela olha alguns, daí ela me dá, depois eu passo para a secretária ligar, a secretária liga a agenda, aí eu disponibilizo minha agenda para atender essas pessoas. Às vezes vem pessoas, às vezes não vem. Então, assim, olha quantas pessoas você envolveu. Agora você faz a conta da hora que te custa todo mundo, contando com a hora do seu coordenador e do seu diretor. Como é que funciona? Qual é o custo que você está tendo, né? Então, muitas das vezes a gente não para olhar. E aí, ainda assim, eu não estou tendo um processo específico, né? Estratégico. Então, eu estou fazendo do jeito que dá. Então, é muito comum essa questão de tempo, né? De escassez de profissional e a falta de condições de avaliação. Então, quando a gente fala de um perfil comportamental, quando a gente fala de avaliações técnicas, quando a gente fala de dinâmicas de grupo, né? Então, muitas das vezes é difícil para a escola avaliar. Se não for um especialista, ele não vai conseguir fazer uma avaliação precisa disso. Lógico que eu sou uma pessoa que defendo e confio muito no feeling do diretor. Para mim, o diretor que está ali, que fundou a escola, os mantenedores, eles sabem, eles sentem Sim, o cheiro, verdade. muitas vezes, né? Das coisas, da estratégia do negócio, mas é importante a gente ter embasamento técnico. Então, muitas das vezes, quando esses diretores, esses gestores, RH nos contratam, a gente encaminha 3 profissionais finalistas já qualificados dentro daquilo. Então, ele não vai precisar ficar perdendo o tempo dele, né? Dedicando, não é perder, mas é dedicar muito tempo para isso, dele e de outras pessoas, né? Então, a gente já manda esse profissional.
avaliado com avaliação comportamental, com avaliação técnica, com relatório final e com aquilo que for relevante para a instituição, né? Em questão de hard e soft skills. Então, isso é muito importante. Otimiza um tempo e traz assertividade, porque a gente vai entender, né? Muitas das vezes, é como você falou, um professor, eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho um colégio tradicional. Um professor que ele é muito inovador, que quer realmente, né, que tem aquela visão, que gosta de ser desafiado, que é um autoexecutor, ele dificilmente vai performar ali. Encaixa, né, Carol? Exatamente, mas não é porque ele é um profissional ruim, é só porque ele está no lugar errado. As pessoas são incríveis e elas podem fazer trabalhos incríveis, só que elas precisam ser alocadas nas oportunidades boas. Então, eu preciso ter essa consciência, né? Então, o papel da Encaixe é muito isso. Então, indo ao ponto que você trouxe, né? As principais dores é o tempo, é a escassez, é a falta de ferramentas para avaliar esses profissionais, é o investimento que é para avaliar esses profissionais. Então, é todo o envolvimento e, lógico, onde a gente encontra essas pessoas também tem isso, né? O banco de talentos. Então, hoje a gente tem um banco de talentos muito grande, porque a gente está o tempo todo envolvido nessa área. Mas para a escola, às vezes, que não está focada nisso, ela recebe muitos currículos, mas é difícil ali ela ter essa precisão daquilo que ela precisa exatamente, né? Então, esse é um outro ponto aí bem importante, bem relevante, uma dor bem forte nas instituições. Bom, obrigada. A gente está chegando ao fim já desse nosso primeiro bate-papo aqui. Espero receber você várias outras vezes. Eu quero só reforçar que, assim, né? Hoje, inclusive, com todos os recursos que a gente tem, a Encaixe consegue dar o atendimento, oferecer esse atendimento com excelência em qualquer lugar, qualquer parte do Brasil. Exatamente. Certo? A gente não tem limitação geográfica. Exato. Que bom, processos né? claros, bem definidos, formato online, onde a gente garante uma participação maior, né, de profissionais, porque hoje em dia as pessoas não querem, para a primeira entrevista, para o primeiro contato, se deslocar. Então, quando ela vai para sua escola, para sua instituição, ela já conhece a sua empresa, ela já sabe o seu diferencial, ela já sabe a sua oportunidade, ela já está interessada, né, na sua escola. E isso é algo bem importante, bem relevante também. E é por isso que a gente trouxe a Carol, a gente trouxe a Encaixe para contar. É realmente, assim, uma proposta super inovadora. Eu, Débora, particularmente, fiquei muito feliz de te conhecer através de um parceiro nosso. Espero realmente que você tenha muito sucesso na sua carreira, que a gente possa fazer muitas parcerias ali, né, daqui para frente. Muitas. Que legal. Prazer imenso, Débora, estar aqui, conhecer o seu trabalho, a qualidade, a excelência que vocês entregam. A gente se conheceu aí em parceiros, né? Foi. Isso é muito legal, porque a área da educação é isso, ela é maravilhosa, né? Quem entra não consegue mais sair, se apaixona, o bichinho vem, né? E aí é o que todo mundo diz, e é algo bem importante e que eu considero, assim, especial, né? Então, fico muito contente em ver o trabalho, a qualidade e entrega de vocês, e para mim é um prazer imenso. Trouxe uma lembrancinha aqui para você, uma canequinha da Encaixe. Obrigada, olha que bonita. E agradeço muito a oportunidade, esse momento aqui precioso contigo. Vou até ler aqui, está escrito: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, do Carlos Jung. Muito lindo. É muito recursos humanos, né? Muito. Eu falei certo o nome? É Carl, né? Isso. Agora que eu vi aqui. Perdão, gente, falei errado. Mas eu agradeço de coração. Vou trocar já, inclusive, nos outros podcasts eu vou ficar fazendo aqui o merchan do Encaixe. Ai, que maravilha, privilégio. E assim, eu gostaria que vocês continuassem acompanhando a gente. A gente vai estar com esse podcast, né, que a gente está iniciando aí esse ano, no Spotify, também no YouTube. E os nossos vídeos são mais curtos para vocês poderem realmente acompanhar do início ao final. Quando estiver acordando, tomando um café da manhã, né? Quer ouvir um assunto que realmente interesse. Exatamente. O outro ponto importante do nosso podcast N Possibilidades em Educação é que nós vamos trazer realmente empresas inovadoras e não empresas que já vêm aí no mercado fazendo o mesmo trabalho, sempre a mesma coisa. A gente quer trazer coisas que sejam realmente legais e novas aí no mercado educacional. Que é o que o mundo está pedindo, né? Exatamente. Bacana. Então, obrigada e até a próxima.